isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Esse Deus é maravilhoso. Ai, mas é porque eu estou me sentindo assim. É porque você está se sentindo. Mas não é essa a verdade. A verdade é o que ele é. Ele diz que ele te ama. Então você pode andar nessa plenitude desse amor de Deus. Você não precisa esperar chegar lá no céu. Porque a vida eterna já está em você, que é o próprio Jesus. Então veja o conceito errado da religião, né? Que é só no céu, né, gente? Sabe, céu, você vai... Não, o céu, glória a Deus, que... Nossa, eu até fico animada quando eu penso no céu, falo aquilo que é vida gloriosa. Mas nós já podemos viver aquela vida aqui, do céu, e já é para viver, através do Espírito Santo e da palavra, mesmo no meio das tribulações e das circunstâncias. Porque tudo é fora de nós. Porque dentro de nós é Ele. É o céu, está dentro de você. Ai, o céu, como que eu vou pegar esse céu? Ele está dentro de você. Então você tem que aprender a andar no Espírito. Essa que é a chave, né? Que está escrito lá em Colossenses, capítulo 5, versículo 16, que existe o Espírito e a carne. Você que escolhe em que âmbito você vai andar. Na carne são os 5 sentidos, né? Você tem que ver, eu já dei o exemplo ontem, tá certo? Então, por exemplo, eu trago uma cadeira aqui, ela tem só 3 pernas. E falo para você, senta. Você fala, eu não, tá com uma perna só. Então, você crê que aquela cadeira não é segura e você não vai sentar absolutamente naquela cadeira com 3 pernas, né? Mas aí eu ponho uma cadeira com 4 pernas aqui e falo, senta. Aí você olha, tá segura e pum, senta. À vontade, sabe que a cadeira vai aguentar você. Você crê, isso é fé. Mas se eu falar para você, senta aqui agora, mas você não vê cadeira nenhuma. Você fala, eu não, aí não tem cadeira. Mas esta é a fé do Espírito. Que você crê no que você não vê. Porque você espera com confiança aquilo que você não vê, porque é espiritual, é de Deus. Já está feito, já existe. Porque é do nada que ele traz à existência todas as coisas. Do nada de quem? Seu, meu. Porque para ele já existe, a fé é dele. Então essa fé que você não sentou na cadeira com 3 pernas, essa é uma fé natural. E os crentes, eles só querem andar na fé natural, por isso que não anda vitorioso. Porque enquanto não vir, enquanto não sentir, não tocar, se não tiver certeza, deixa eu ler aqui. É mesmo? Fui curado. Agora eu estou curado. Mas parece que eu estou com uma dor de... Não, mas tá aqui. Ei, não é assim que você anda, que você recebe cura. E daí que você tem sintomas? Você está curado, Deus falou. Você tem que combater os sintomas. Tá? Depende onde o nível da sua fé, você pode usar remédio, fazer tratamento, ninguém está falando que isso não é para fazer. É melhor ir lá do que morrer antes da hora. Não é para morrer antes da hora. Então, veja, a fé natural é isso aí. É um abacaxi, gente. Porque se você só vê coisa ruim, você só vê coisa errada e vê que não dá jeito. Então, você anda por isso. Aí você fica desesperado, você fica angustiado, você fica triste, você está nervoso, você está desesperado, você não sabe mais o que fazer. Me dá uma fórmula para eu orar, porque precisa de fórmula. Fórmula não resolve. É relacionamento. Estão acompanhando? Está entendendo isso? Então, mas gente, você vai... Olha, eu faço isso há mais de 40 anos. Mas você tem que fazer com perseverança, porque você chega lá. Porque você vai lutando com isso que você vê, que você quer que aconteça, do jeito que você vê, não é do jeito que você vê. Porque quando você vê, você vai fazer uma força. Só tem 3 pernas nessa cadeira? Traz um toco lá. Isso. Não tem toco? Um monte de tijolo, qualquer coisa. Pega um negócio duro, põe aqui, pronto, senta aí. Você resolveu o problema? Vai despencar, você vai cair. Nós fazemos isso. Os incrédulos fazem isso. Vão na frente, resolve o problema que não está resolvido. E está sempre para baixo na vida. Não está feliz porque você está resolvendo o seu problema. Sendo que Deus pode fazer o seu problema. As pessoas querem depender das outras. 100%. E a outra pessoa falha direto.
Aí você fica, ai, Jesus, então o problema sou eu, porque eu quero depender dos outros. Aí você chega para mim, Ana Maria, olha, realmente hoje não dá. Eu como não dá? Eu conto com você, mas você não conta com Jesus. Ele nunca falha. Então é isso que você tem que mudar na sua vida, não é para você contar com ninguém. Nem precisa, obrigada, por favor, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Eu me lembro uma vez, a primeira vez que eu fui na conferência do pastor David em Belo Horizonte, foi lá nas montanhas, no primeiro lugar, mais perto da cidade, essas montanhas, e era um hotel que era um casarão antigo, que eles fizeram quartos e tudo mais. E aonde era, eu nem sei o que é aquilo ali, se era uma garagem, era um negócio assim, coberto. Ali que fez a reunião, porque não tinha um salão para fazer reunião. Mas eram só 60 pessoas. Então, para ir da cidade, eu fui sozinha, que foi a primeira vez. Da cidade para lá, eu peguei um táxi, da rodoviária, para lá, porque eu fui de ônibus leito. Eu estava sozinho, o Fernando deixou, tá ótimo, muito bom. Então, eu peguei um táxi e fui prestar o lugar, o endereço. Mas quando acabou, era de noite, daí que eu já ia pegar o ônibus à noite. Eu não ia ficar no outro dia, o último dia eu não ia. Mas eu disse assim, e agora? Eu não conheço ninguém aqui, mas como que eu vou embora? Pegar um táxi? Mas Deus, o senhor vai dar um jeito? Não, o senhor vai dar um jeito. Um cara lá que fazia as coisas, muito assim, expansivo, um cara muito bacana, sabe? Daí ele veio e falou assim, então você vai embora hoje? Eu falei assim, eu vou, meu ônibus acho que é 10 horas, 11 horas, não sei. Ele falou assim, aí você vai como por lá? Esse é o meu problema. Eu falei assim, mas eu te levo. São favores de Deus. Depende de onde você anda com Ele. Deus só quer fazer isso conosco. Então você tem que aprender, isso é de relacionamento com Deus. Isso é relacionamento. Ele faz favores, direto e reto. Tá? Mesmo que o diabo venha e faz bagunça, Deus vem. É só você saber esperar, não perder a calma, estar focado no Senhor, com a palavra que Ele vem. Não é para descabelar, desesperar, chorar, ficar de mau humor, não dormir, ficar doente. Isso está errado. Isso é pessoa que anda com o que vê, no sentido, são 5. É carne, isso chama-se carne. Não é que a pessoa é ruim, vai para o inferno, não tem nada a ver, gente. Mas vem cá, você pode levar uma vida de desgraça. Você pode viver 80 anos, sei lá quantos, e viver uma desgraça de vida. E ser salvo. Compensa. Para que você vai levar uma vida de diabo? Uma vida sem nada? Ai, não, tá bom, sabe? Deu para pagar a luz, mas não deu para pagar a internet. Ei, o nosso Deus não é isso. Sabe, eu até estou andando a pé porque eu não posso pôr gasolina no carro, porque esse mês não deu. Credo, que pobreza sem Deus. Deus é contra a pobreza. Por isso que ele fala, se você tem ajuda, né? Porque ele quer ajudar o pobre. Mas o pobre, ele não sabe que é para ele ter. O pobre de espírito, que anda no que vê. Quando eu comecei nessa, eu comecei a fazer conta. Deus falou para mim, não faça contas. Eu tudo posso e eu vou te dar. Ele falou isso para mim, mas é óbvio que eu não ia. Então acho que eu vou comprar um carro. Ei, larga a mão disso, tá cheio de gente fazendo isso. Não, Deus disse que eu tudo posso naquele que me fortalece, que Ele já me supriu. Então eu vou comprar um carro, estou com o meu cartão, vou comprar. Mas da onde você vai pagar isso? Da onde? Ei, gente, isso é estupidez, ignorância completa. Ignorância de quem Deus é. Você tem que aprender a andar com Ele e Ele vai te conduzindo, a sua fé vai aumentando, mas vem cá, a sua fé que é dele, você tem que entender isso. A nossa fé natural é para aquilo lá, da cadeira sem perna, trazer um monte de toco, o que você quiser para fazer ela funcionar. Não é com essa fé que você anda com Deus, a fé é dele, que está no seu espírito. Você tem que ver o que Deus vê, falar o que Deus fala, sentir o que Deus sente. Viver o que Deus vive. É isso que eu estou ensinando aqui. Faz mais de 40 anos que eu estou aprendendo isso e vivendo. Só deu certo. Nunca deu errado. Nunca deu chabu. Mas eu era uma pessoa religiosa também. Mas eu queria esse Deus. Peraí, se eu tinha religião, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo, eu joguei tudo no lixo. Falei, não. Eu não sou encucada, gente. Eu não sou encucada.
Você não pode ser encucada. Que é isso aí? Arranca, isso é fortaleza. As fortalezas que eu tinha e que tenho, vai arrancando cada dia, não quero saber. Deus habita em mim, Ele está aqui, ponto final. Foi dito na primeira conferência que eu fui, olha, você tem que ler a Bíblia todos os dias. Olha, foi maravilhoso aquilo. Primeira vez, gente. Tinha acabado de nascer de novo. Você vai ler a Bíblia e você sabe que a hora que você senta lá, Jesus está com você. Eu falei, nossa, que magnífico. Nunca mais aquilo saiu de mim. Eu nunca vou orar pensando que Deus está lá no céu, que eu não sei ainda como que eu vou chegar lá. Não tem nem escada para chegar. Como é que eu vou entrar no trono dele? O trono é aqui. Não sabeis que vós sois o templo onde Deus habita agora? Está escrito. É simples. Para de inculcar, de fazer confusão na tua mente. Então, você tem religião, de onde você veio, sei lá o quê, larga a mão, meu, anda aqui com que... Ora em línguas. Foi o que eu fiz e faço até hoje. E agora, como que eu vou decidir isso, Deus? Eu preciso decidir. Como que eu faço? Eu estou sentindo isso. Ai, meu Deus. Mas eu estou sabendo que não é bem certo. Mas eu vou esperar que o Senhor vai me dar a visão e a palavra. E fico lá o dia inteiro. No outro dia, de repente, eu tenho a firmeza, a certeza e dou o passo. Tá valendo? Você tem que fazer isso. Esse é o certo. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que Ele é bom. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua... Viu só? Agora então. Maior é o que está em mim, claro, do que o que está. O seu probleminha. Maior é o que está em mim do que o que está... o câncer que o médico falou que você tem. Maior é o que está em mim, que é a cura divina, que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia. Vamos sentar, Deus seja louvado pela tua vida, pela tua presença, que o Deus glorioso abençoe o seu coração abundantemente nessa manhã, para você dar um passo maior ainda, na fé, que move montes, aleluia, porque Jesus falou, olha, se a fé for do grão de mostarda, então, tinha ensinos errados lá para o começo, que também eram os católicos que estavam me ensinando, coitados, eles não sabiam muito, né, mas depois eu aprendi. Então, que assim, mas é que sabe, gente, a fé do grão de mostarda é muito pequena, então a sua fé não pode ser pequena, a sua fé tem que ser grande. Mas depois, com o passar do tempo, eu aprendi que essa fé que Jesus falou do grão de mostarda é suficiente porque ela é a fé que está no meu espírito, que Ele me deu, que é a fé dele. Quando você nasceu de novo, está lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, que nós recebemos uma medida de fé. Deus não tem várias medidas. É uma, está escrito lá. A tradução correta é, Ele nos deu uma. É para você, para mim e para todos que nasceram de novo. Então, por exemplo, eu estou aqui com uma travessa grande, cheia de sopa, e eu vou distribuir sopa agora, mas eu tenho uma concha. Então, eu pego essa concha, mas tem uma concha bem grande, já ponho aqui no seu pote, no seu prato, está aqui. Mas para você, eu tenho uma concha menor. Então, eu pego uma concha menor para você, mas para o outro, eu pego e vou despejar. São medidas. Não é isso que Deus está falando que Ele nos deu. Ele nos deu uma medida igual para todos. De fé. Aonde? No seu espírito. Quando você nasceu de novo. E tem fé lá dentro, sim, Senhor. Por isso Ele disse, você, com a fé do grão de mostarda, você pode mandar esse monte se transportar para colar e ele vai. Esse monte é o quê? É tua doença, falta de dinheiro, falta de paz, sei lá, gente, tormento, tentação, o que for. Tentação, eu não vou fazer isso, diabo, pode parar. Some daqui, você está mandando um monte sair e ir embora. E ele vai e acabou. Vocês estão acompanhando? Não é o máximo você aprender isso, você tem que ir ouvindo para você ir assimilando isso. Porque é isso que vai mudar a sua vida, mas você tem que orar muito em línguas, porque é o Espírito Santo que faz, ou seja, que vivifica a verdade, a palavra em você. Para você ter revelação
tá? Que a revelação sai do seu espírito e vem para a sua mente, para você entender. Porque está lá no seu espírito, mas você não está entendendo nada, você não toca, você não vê. O seu espírito você não vê, você não toca, mas está tudo lá. Ele é vivo para Deus. Deus habita lá. Então você tem que entrar nesse lugar no seu espírito, mas é com a fé que ele te deu. Por isso que a sua mente, e é justamente com a mente espiritual. A mente espiritual transforma essa mente natural. Que você viu a cadeira, você está vendo a cadeira ali. Mas esta mente espiritual, ela vê no invisível, sabe que tem. Então você tem que tirar isso que está aqui no seu espírito para a tua mente. A tua mente tem que funcionar com a mente espiritual, pensar como Deus pensa. Que essa mente natural é tragédia, gente. Porque você tem que ver, você tem que sentir, você tem que ouvir, você tem que tocar. É isso aí. Você tem que saber como que é. Não é assim. Vocês estão me acompanhando? Por isso que o Espírito Santo veio, porque ele é a força da igreja. A igreja somos nós, eu e você. Estamos reunidos aqui, é uma igreja de Cristo Jesus, mas individualmente nós somos a igreja de Cristo Jesus. Está me acompanhando nisso? Então, você tem que transformar sua mente, você só vai levar vantagem na vida. Acabou as desvantagens. Porque você vai ter vantagem sobre as trevas, que são todas as coisas que estão no natural. São limitadas, que vem do diabo. Ele que fez isso. Então, quer dizer que crente tem diabo sim, Mas tem que quebrar isso tudo. Arrancar a mão, fora. Crer naquilo que você não vê. Por isso que a Bíblia te ajuda. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Aliás, hoje nós estamos começando aqui, fevereiro, hein, minha gente? Nós vamos ler Êxodos, Levítico e Números. Já foi feito pesquisas lá nos Estados Unidos de pessoas que leem a Bíblia. Pessoas que leem a Bíblia 3 vezes por semana, às vezes uma, ou sei lá, às vezes até 4. Mas, sabe, isso ajuda na vida da pessoa. Hoje eu não leio. Também não tem importância acontecer um momento de você não ler. Mas de ser assim, tipo uma constância. Pessoa que lê Bíblia todos os dias, esta pessoa nunca vai para trás na vida. Só muda a vida. Então, gente, por que nós fazemos isso aqui? Para te ajudar. 1 ano, 5 anos, 10 anos, você que sabe a Bíblia. No começo, mas é tão chato, né? Esse negócio aqui em Êxodo, esses detalhes. Chato nada, é lindo. Eu acho maravilhoso os detalhes que Deus dá, como Deus. Gente, ele é um artista, esse Deus. E ele deu esse dom para os caras fazerem. Do jeito dele, que ele precisa ser artista para fazer o que ele mandou. Então veja como esse Deus é detalhista, como ele é, sabe assim, um bom gosto, é uma coisa, gente, fina, é o máximo. Então não tem coisa chata. Não tem nada chato. Chata é a nossa carne, que é insatisfeita, o mundo não satisfaz, fica esse rolo, gente, só infeliz. Você vai entrando na de Deus, você começa a admirar as coisas de Deus. Porque é a carne nossa que não admira Deus, é contra Deus. Ela é inimiga, está escrito aqui. Ela é inimiga de Deus, não está escrito? Já trouxe várias vezes esse versículo aqui. A nossa carne é inimiga de Deus. Então a nossa alma, que não está regenerada, ela ainda não. Mas nós temos que renová-la. Então essa alma não regenerada é contra Deus, ela te mata. Porque ela não crê em Deus. Ela só crê no natural, só fala bobagem. Só pensa bobagem, só destruição, só coisa ruim. E se você falar uma coisinha boa, ela já fala, não, já põe um sinão que não vai dar certo. Não é assim? Então esta alma que não está regenerada, por isso que Deus falou, você tem que renovar a sua cabeça. Vamos falar assim para você entender. Sua cabeça. Você tem que renovar. Através da palavra, para ela ser transformada. Mas ainda não é a solução final, porque quando nós partirmos daqui, que vai ser a nossa alma e o espírito vão sair desse corpo, que esse corpo é uma veste velha que vai virar pó, e nós vamos adquirir um corpo glorioso que atravessa as paredes, a glória de Deus vai ser em nós, estarmos com ele. Então a nossa alma, naquele dia definitivo, ela foi salva. Naquele dia.
Mas até então ela vai ter que funcionar aqui na terra como salva. Você que vai dominar isso aí, com o seu espírito. Senão, ela te põe no buraco. Você vai bem até um ponto, quando chega na hora que, nossa, agora que é para ser tudo feliz, pronto, lá vem enxurrada de problemas que acaba com a tua vida e força. Né, gente? Que é o que a gente anda vendo. Tá um horror a vida das pessoas. Do nada uma notícia horrível. Ai, gente, só coisa ruim. Tá medonho. Então você vive uma vida lutando com a tua força. Quando chega no fim, fica pior do que no começo. O que é isso? Não é para ser assim. Então Deus nos dá um descanso, mas não é descanso na rede, no sofá. É um descanso dessa luta que não se resolve. Isso é com a carne, com a alma. Pensamento errado, não vai resolver. É cansaço, dá desânimo, depois fica velho, perde a mente, não anda mais, não enxerga, não tem mais vontade de nada, fica velho, ranzinho, chato, acabou, porque uma hora chega, fica assim. Mas está errado isso. Completamente desfigurado de Deus. E pode estar nascido de novo. Então não é vantagem. O bom é fazer o que Deus diz. Ter uma vida de justo. Que é por aí. Mas então, o que eu vou falar hoje está bem dentro disso, que nós vamos ver aqui os Salmos 18, vamos começar lá. Porque eu quero enfatizar para vocês que nós podemos amaldiçoar a nossa própria vida. Jogar praga, rogar praga para os outros pode ser, mas para nós é pior ainda, meu. Vê a ruindade da nossa alma, hein, gente? Fala nisso. Puxa vida, a gente pensa que, não, eu mesmo estou me amaldiçoando com as coisas que eu falo. Para mim. Então, veja, Salmo 18. Vamos ver o versículo 20 e 21. Vocês conhecem muito bem isso, mas nós vamos nos aprofundar mais. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Tá? Nós já sabemos que o que sai da nossa boca é que vai trazer vida ou morte, porque Deus já falou. Só que as pessoas não estão ligando muito. É Salmos 18. Vocês acharam? Não, Provérbios. É porque hoje eu vou bastante em Salmo, mas eu achei que já era. Ô Jesus, amado, desculpa, queridos. É Provérbios 18. Provérbios 18, versículos 20 e 21, eu vou ler de novo. 1000 perdões. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Do fruto da boca o coração se farta. Por que o coração se farta? Porque ele é que solta para a boca. Porque todo o pensamento nosso é formado no nosso coração, eu já trouxe isso. Esse ensino é bom você estudar. Como é o seu coração? Por que você leva essa vida? Por que a sua vida está assim? Como que você pode mudar? Porque tudo começa no coração. Tá? O coração é aonde, gente? É a alma e o espírito, e ele é aqui no meio. Então ele tem uma parte no espírito e uma parte na carne. Esse coração. Então é por isso que na verdade a alma ela faz isso. Ela está ligada ao espírito e à própria carne, mas tem essa parte aqui que se eu pendê-la para o espírito, ela vai me transformar completamente, a minha alma, meu pensamento. Para ela não ser mais o Deus e o guia da minha vida com as trevas. Eu não sei se eu posso acreditar. Eu nem sei, acho que não. Eu não posso, eu não tenho condição. Isso tudo é natural, trevas. Eu não tinha condição, eu não era, mas agora eu sou e tenho condição. É isso aí. Então a mudança é essa. Tá? Então o coração se satisfaz porque a boca está falando as podreiras dele. Tudo que é podre. Essas coisas. Eu não sei, eu não vou, eu não passo, eu não tenho, eu não posso, não dá jeito. Isso aí só Deus. Falei um monte de coisa para falar só Deus. Mas ele já te deu a condição dele para você. Mas você seguiu tudo que é o diabo e depois põe a culpa em Deus. É só Deus. Entendeu? Tudo errado que nós fazemos. Então a boca, ela satisfaz o coração das mentiras. Porque o pensamento é formado no coração.
Depois é que eu vou pensar de verdade. Então, o coração, por isso que Deus fala muito do coração. Eu tenho que pôr coisa boa lá dentro e examinar o que ele está querendo e pensando. E tirar fora. E veja que é uma coisa tão forte, tão forte, tão forte, que parece uma enxurrada que quer nos levar para aquela coisa ruim. E parece que eu não tenho força, eu até esqueci que eu tenho que mandar embora. Mas você vai ficando na presença de Deus, que o Espírito Santo te dá força. E você, nem se for com uma voz tímida, você vai falar assim, não, eu não aceito isso. Foi poder. E você ficou livre, porque Deus está ali. Então é bárbaro. Veja que é com Deus que você faz isso. Então ele diz que os lábios se satisfazem, né? Falando dessas porcarias, tá? Então, essa morte que ele está dizendo aqui, que a morte e a vida estão no poder da língua, e que o bem que a utiliza come do fruto dela. Então, veja assim, morte no quê, gente? Morte pode ser de saúde, não tenho saúde, de relacionamentos, tudo coisas que brotam do nosso coração para romper com o que é da vida. Só coisa ruim que a morte traz para nós, através de palavras negativas. Porque elas fecham as portas para as bênçãos. Todas as palavras negativas, tá? Elas vão excluir da minha vida as oportunidades. Tudo. Relacionamentos, cura, prosperidade, bons negócios, tudo, gente, na vida. Porque eu mesmo me afundo com o que eu falo, porque eu creio errado, gente, isso é importante. É terrível. E eu com isso que a professora do cara burra falou muito bem, porque eu não sou coisa nenhuma, aliás, sou muito inteligente, pronto. Mas não adiantava ninguém falar para mim, você pode, minha mãe ia com o livro atrás. Eu acreditei que eu não era. Só Jesus que me libertou, porque coisa maligna só Jesus liberta. Sabe, gente, você não pode nem fazer um tratamento aqui, uma escolinha ali, para ver se a professora... Não ia adiantar. Porque lá no fundo você crê que você é tonto, pronto. Você não sabe, você não vai... E daí? Realmente, eu andei bastante tempo na mão do diabo, mas tchau, hein? Não quero saber disso, não. Então, a gente perde as visões que Deus dá para nós. Olha, Deus teve que trabalhar muito comigo, porque isso tudo... o meu temperamento, na verdade, não é de ser muito tímido. Eu fico na minha, mas se eu vier a pessoa, eu me entroso até consigo. Mas aquilo foi me tolhendo tanto na minha vida, essa coisa... que ele vai criando raiz mais profunda, vai abrangendo todas as áreas, você entende? Para eu poder trazer o pastor Dave aqui, Deus teve que trabalhar com visões comigo até eu aceitar. Porque, gente, eu trouxe ele aqui para o Brasil, meu relacionamento com ele era muito longe. Assim, eu ia lá no escritório, a mulher e ele levava para almoçar, levava para o hotel, ia buscar, tal, mas... eu tinha muita vergonha, porque eu era burra, eu era tonta, eu não sabia. Eu não vou falar, nem vou. Ele falou assim, não fala, gente. Eu entendi o que ele falava, mas eu não abria a minha boca, não falava um A. Aí eu falava assim, eu não sei inglês, eu fazia assim, eu não sei. Não queria falar, medo, sabe? Sei lá, é medo, pronto. É isso aí, medo é diabo. É horrível. Então Deus trabalhou muito tempo comigo, com as visões de como eu ia recebê-lo. Porque senão eu não tinha condição. Então, quem está se amaldiçoando, falando coisas contra a vida, tem medo e você perde as visões. Porque no seu relacionamento com Deus, você começa a ter visão do que Ele quer romper na sua vida para te abençoar. Visão do que você não faz agora ainda. Não é demais isso? Então é isso aí. Então, por isso que você tem que usar as palavras corretas e seguir bem o que está falando aqui, tá? Porque, gente, todas as palavras nossas têm um impacto violento nas nossas vidas, poderoso. Tudo que você fala, principalmente as desgraças, porque aquilo já está encalacrado. Então, vai reforçando o curso do rio errado. As bênçãos vão indo para lá, não tem nada a ver. É tão mais fácil e simples ser espiritual do que ser religioso. Porque o religioso não consegue, porque só fala besteira. Começa a ouvir. Pede para o Espírito Santo te mostrar as palavras erradas que você fala.
Ah, isso não presta, isso não presta. Não, pronto, nunca vai prestar mesmo. Ah, nem sei se vai funcionar, porque isso não presta, pronto. Não é assim? Só fala besteira. Tudo que se relaciona com a vida. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Quer dizer, gente, que a nossa língua, ela cria vida, porque morte já criou bastante, né? Vamos para o outro lado agora. Cria vida, fala coisas da Bíblia. Não é pensamento positivo, porque tem essa nova era aí com esse negócio de pensamento positivo, vocês sabem. Mas nós estamos fora, não tem nada a ver, porque o diabo copia tudo que é de Deus para destruir as vidas. E tirar Jesus de cena. Não é o caso. Mas as palavras certas, boas, as palavras de Deus, elas trazem vida para nós. Você tem que falar. Como que eu fiz para o meu marido ter aquelas empresas que ele... Tá bom, comprou todos os desenhos, o know-how da empresa que ele trabalhou, que parou de vir para o Brasil. Mas o próprio diretor-presidente desta empresa orientou o Fernando, você compra, eu vou te ajudar, como que você vai fazer isso daí? Porque ele quer o influente lá nos Estados Unidos com a empresa. E eu te ajudo, você ter essa empresa aqui. Ué, mas foi Deus que fez isso. O Fernando nunca foi atrás, nunca imaginou isso. Jamais, jamais. E depois que ele montou tudo, fez tudo, cadê os clientes? E aí? Eu fui orar, chamar os clientes. Eu chamei os clientes mais poderosos do Brasil. Falava o nome das empresas, que agora eu nem sei. Mas é todos esses nomes que vocês conhecem de empresa que tem por aí, tá certo? Todos foram clientes do Fernando. Nas minhas orações, todos os dias, confessando para ele. Não, eu não só confesso para mim, confesso para os outros também. Então, você tem que começar a confessar para você. Bom, se hoje vai sair um negócio numa empresa aqui no Brasil, é com a empresa do Fernando, em nome de Jesus, porque você tem poder. Mas a gente só acredita que tem poder para as coisas ruins, porque nós fomos criados assim, deformados de Deus. Tá valendo? E assim foi. E foi mesmo. Até o ponto que ele falou, não, agora eu vou vender esse negócio. Vieram os ingleses, ele ia vender, mas no fim não deu certo. Eu até falei com o Dave na ocasião, eu falei assim, não, ele está ocupado, tem aí uns ingleses, eles estão negociando, ele quer vender. Ele fez, ai, mas que pena ele fez. Então não saiu naquela hora o negócio, porque não era. Mas depois, os 3 funcionários dele, que eram os gerentes das áreas das empresas, porque eram 2 ligadas. Uma fazia um serviço de engenharia e outra executava a produção. Então eles compraram. Gente, falta pouco para eles pagarem, porque custou caríssimo. Porque é uma empresa inteira montada, indústria. É uma indústria, né, pesada para todas essas indústrias. E, gente, eu oro por eles até hoje, abençoando os negócios deles e salvação deles, da família. Eles nunca deixaram de pagar. Você tem poder, se você não abençoar, não orar, o que você ora, hein, gente? Pelo amor de Deus. É o Espírito Santo que ensina. Tá? Você não ora para nada. Entendeu? O Fernando, ai meu Deus, eu não sei se eles vão conseguir. Vamos parar com essas conversas. Já conseguiram. Deus está na frente disso. Eu estou confessando para eles. Deus ouve. Se você não orar, Deus não faz nada. Deus fala, se você orar, eu saro essa terra. Ele não falou? Eu saro a tua vida, eu saro a tua empresa, eu saro o teu negócio, eu saro tudo se você orar. Caramba, que jeito! Leia a Bíblia, começa lendo a Bíblia, esse roteiro que nós estamos passando. Ah, não, eu vou ler não sei o quê, depois você ora aquele dia, depois você não ora mais. Você quer o quê? Você não tem relacionamento com Deus, como é que ele vai fazer? Tá, você não é perseverante em nada na sua vida. É aí que está o grande erro. De não andar com Deus. Desobediente, uma hora faz isso, outra hora faz aquilo, não sabe o que faz. Você quer uma regra para resolver tudo hoje. Pois está tudo desmoronado. Tem que ter um alicerce. É a fé. Isso vai para as cabeças, gente.
Glória a Jesus. É isso, ele te ama. Ele não quer ver ninguém perecer. O que é isso? Ou andou um pouco bem a largo. Então agora você vai andar com a tua força. Então, pode ver que tem um buraco lá na frente. Se você não enxergar, tu cais. Não dá, né, gente? Tá? Então, tem coisas que as nossas palavras estão construindo em nossas vidas, coisas importantíssimas. Nós estamos falando palavras que Deus está construindo coisas importantes na nossa vida. Por isso que é importante o falar. Você tem que ter um momento para orar. Eu não sei o que as igrejas falam de oração para esse povo por aí. Mas olha, você tem que começar a ler a Bíblia. Começa lendo a Bíblia. Lê a palavra. Glorifica esse Deus que te salvou, que lembrou de você que você estava perdido nesse mundo, sem rumo, sem Deus, para o inferno eternamente. Agradeça, clama o sangue, se purificando para te lavar. Entra na presença, já está na presença dele, você já está. Você tem necessidade, você tem que apresentar a tua família, a tua vida, a tua saúde, o teu trabalho, o teu ganho, a segurança de onde você mora, onde você vai. Deixa por conta de Deus. Não, Deus não está fazendo. Ele deu para você a autoridade. Olha o preço que ele pagou. Ele te deu a autoridade. Se você não comandar o teu negócio, ele vai para o buraco, ou não? É lógico. Se você não comanda a tua vida, ela vai para o buraco. Você deixa para o outro. Ninguém, não. Mas você vê resultado da oração, porque todos os dias você está orando. Confessando salvação para a tua família. Você tem que confessar. Como é que é isso? Para o Senhor mandar operários. Confessando a salvação, e não precisa ter medo, nem ficar se preocupado, chorando. Eu não estou preocupado com nada, não sei eu que salvo. E eu não estou andando pelo que eu vejo. Eu ando pelo que eu creio. Deus está fazendo. De vez em quando vem uma filha minha lá e fala assim, mãe, você sabe que agora está assim, ai, Deus é bom, como ele ouve a oração? Eu falo comigo, né? Pois é o que eu estou orando. Deus está lá, mexendo com as pedras do tabuleiro do xadrez. Tá valendo? É claro. Você tem que orar. Você tem filho, você vai orar para os seus filhos, viu? Tem neto, vai orar para os netos. E se você não tem ninguém, minha gente, vai orar por você, que ele vai mandar você orar para alguém. Aí, 2 Coríntios, capítulo 4, vê lá. Deus falou assim, se você orar, eu faço. Então, gente, o lema é oração. E o Espírito Santo vai te ensinar a orar. É isso aí. Então, vamos ver, 2 Coríntios capítulo 4, o versículo 13. Todo dia eu estou falando isso, mas eu tenho que falar todo dia. Ele está dizendo assim, olha, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. O mesmo espírito da fé de Deus, né, gente? Porque o espírito da fé é de Deus que ele pôs em nós. Nós temos o mesmo espírito da fé. É a fé de Deus. Não é a minha fé, que você já entendeu qual é a fé natural. Você tem que ver. Essa não vai resolver problema. Porque nós temos que crer no que nós não estamos vendo. Por isso está escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Então, você sabe, gente, a gente fala tudo que está no nosso coração. Nós podemos camuflar, disfarçar, esconder, mas não tem jeito. Tem uma hora que o bichinho sai. Abriu a boca, tem uma... Por mais que você queira segurar a língua, pediu até para o Espírito Santo, trava a minha língua, não me deixa falar salmos, né? Quando chega uma bela hora, vai, nós já disfarçamos, porque nós falamos o que pensamos e cremos. Não é muito fácil, difícil de descobrir não, o meu pensamento, né? Porque eu estou sempre falando. É isso aí. Certo? Então, são palavras do nosso coração. Por isso, não, isso aí não dá certo. Não, olha,
Eu estou orando, né? Mas quando o médico der o resultado, então aí sim que eu vou, porque, quer dizer, não está crendo nada, né? Não, mas eu estou orando que pela chaga de Jesus já foi curado. Mas você não creu, você não vai ser. Você vai ficar até quando? Com esse tratamento aí, hein? Até ele te matar? Porque já era para ter resolvido, caramba. Vocês estão acompanhando? Não, está confessando. Mas você está falando, mas é porque ainda não fui curada de todo, né? Ué, mas como não foi curada? Jesus falou que já curou. Você está vendo? Então, você tem que pôr a tua atenção nisso. Agora é o seguinte, você fica falando isso 2 minutos, faz uma oraçãozinha, depois liga a televisão e fica na frente da televisão o dia inteiro. Você está se alimentando do quê? Ah, gente, só besteira. Pelo amor de Deus, acabou com a tua fé. Pronto. Não vai receber. A crise, não tem dinheiro, não tem emprego. Não tem negócio. A doença, agora tem mais um. Mas pode matar, mas não pode. Não pode viajar, não pode ficar. Não pode sair, mas não pode entrar. Ei, tá complicado. Então você está crendo no quê? Só em confusão está a tua vida. Você não crê em Deus. Você tem que, se a sua situação é gravíssima, fecha a porta para o mundo, larga tudo. Vida ou morte. Foi o que eu fiz, né, minha gente? Eu peguei Deus, fechei, já como eu disse. Eu fiquei 15 anos sem assistir televisão. Não sabia nem ligar mais quando foi posto uma televisão na minha frente. Mas foi tão bom, foi quando tudo entrou dentro de mim. Que eu nem gosto de assistir televisão, esses negócios. Eu fico lá, vou ver um arqueólogo, vendo um... Ela fala, não, chega, tchau. Vou dormir, melhor coisa. Eu não aguento. Não vai. Já estudei o dia inteiro, já fiquei... Agora eu vou dormir, descansar. Então, é isso aí. Então, gente, essas palavras aqui, do versículo 13, a fé, ela é do coração. Ela tem que sair daqui. Por isso que se a fé estiver errada, como eu já ensinei a semana passada, que tem a fé errada, que é assim, ela vai no curso errado, porque ela crê que vai ser o mal. Ela só crê que vai ser o mal. Ela nunca crê que vai ser o bem. Na verdade é uma fé, que é uma incredulidade, mas tipo, ela pega o curso errado. Então é o que está no nosso coração que tem que ser mudado esse negócio. Eu não sei como é que eu vou fazer, eu não aguento, eu não sei, eu não tenho dinheiro, eu não posso, mas como que eu vou fazer? Gente, então, você está contra o que a Bíblia diz. Você tem que mudar esse modo de falar com a sua fala, usando a palavra de Deus. E ele vai criar uma visão para você, do que é bom para você. Porque a visão tipo é uma ideia. Ela se torna em visão. É coisa espiritual, a gente vai falando, mas você vai experimentar lá. O Espírito Santo vai te ensinar. E aí, você vai falando aquilo. E Deus vai pondo como que você vai falar, que palavra inclusive da Bíblia, para construir o alicerce daquela visão e o milagre acontecer. Então, leva tempo, queridos. Você fica lá com Deus. Comunhão, é isso que eu digo. Comunhão. Aí você respira, pensa. Você está em comunhão com Deus. Você está na presença dEle. Isso é maravilhoso. Então, porque, gente, a palavra de Deus é tão poderosa, porque está escrito em Hebreus que a palavra de Deus é que sustenta o universo. Então, ela cria todas as coisas e sustenta tudo que ela cria. Aqui no visível. Pensa, então, Deus está criando uma situação para você. É a visão dele, isso é que é ser guiado por Deus. Porque você não sabe que jeito que você vai resolver esse problema. Você já mandou o diabo embora. Olha, gente, você já fez tanta coisa. E você está sufocado, você está angustiado, você está nervoso, nada corre bem. Mas porque você está indo no curso errado. Você tem que ter a visão de Deus, como que o seu posicionamento, as suas atitudes é que mostram se você está na fé ou na incredulidade. Porque vai sair tudo, é do seu coração, tá? Então, quando nós falamos as palavras do diabo, que são palavras de incredulidade. Eu não posso, eu não sei, não vai dar, tá difícil, é impossível, sabe, isso aí já era, agora já passou. Todo mundo sabe disso.
Mas não tem uma hora que escapa, gente? Pelo amor de Deus, sai para, diabo. Que é isso? Tem que treinar muito para não escapar. Tá? Mas se escapou, já quebra na hora, corta e vai em frente. Porque Deus não está segurando nada para você. A religião diz que está, né? Por quê? Você não procedeu bem. Você não fez o que deveria ter feito. Aliás, você fez o que não podia. E Deus, Ele está te castigando, sabia? Ele está esperando. Então, o que mais que eu tenho que fazer? Não é tudo errado isso aí. É a graça, já está tudo no teu espírito. Você que está falando coisa errada contra a tua vida. Você está se condenando. Porque a gente, essa alma aqui, e essa consciência, por isso que eu digo, a gente não pode seguir 100% a consciência, porque ela condena muito. Ela me faz saber o que é certo e o que é errado. Eu não posso roubar, eu não posso mentir, eu não posso tratar mal, eu não posso dizer tal. Mas ela me condena. Ela me condena. Ah, mas eu peguei e comi uma banana lá no mercado. Tá vendo? Aí, você quer que Deus age na sua vida como? Aí já é consciência. Você quer que Deus age na sua vida como? Porque você até roubar, você está roubando uma banana. Você não podia fazer isso. Se fosse no carro, ela ia criar uma história. A consciência. Então, a consciência, ela condena. Então, ela não é 100% confiável com relação à direção de Deus para as nossas vidas. Por isso que é o Espírito. Tá? Porque Deus não condena. Deus não condena. Deus jamais condena, porque se condenasse nós estávamos mortos. Mortos. Jesus já mostrou, o filho pródigo, ele não condenou. Ele já mostrou. Ele recebeu com perdão. É isso aí. Então, nós temos que ir falando a palavra de Deus. E não para ir tirando o que nós pensamos de errado. Você tem que falar, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então você tem que falar alto, né? Você tem que impactar a tua cabeça. Que ela está escutando, já escutou tanto que ficou grudado lá. Então você tem que falar o versículo. Fala bastante o versículo, vai ruminando aquilo, meditando, vai mudando a tua vida para você crer. É maravilhoso, isso é um poder que Deus deu para nós, tá? Então Mateus 12:34, vê lá. Tá valendo isso? Gente, leiam a Bíblia, é maravilhoso. Não se cansem de ler a Bíblia. E orem em línguas, né? Mas está cheio de ímpio que lê Bíblia, mas não é salvo, gente. E sabe que existe? Olha, é arrepiante isso. Está cheio de gente que lê Bíblia e não é salvo. Bom, Mateus 12:34. Já chegou aí, né? Então diz assim, Jesus: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus está repreendendo os fariseus aqui. Mas o princípio é o quê? É do coração que vão sair as palavras. Porque o coração, ele vai mandar para a tua mente pensamento. E aí você fala. Tá ligado, hein? É isso que Jesus está falando exatamente aqui, tá? Porque no geral, vocês podem perceber, no geral é sempre assim. Eu não sei, eu não posso, eu não vou, não dá, impossível, não vai dar certo, e eu não tenho dinheiro. É assim que nós criamos barreiras para as nossas vidas. Eu já ensinei, gente, tem assim uma série de fortalezas. Tá? Essas barreiras criam essas fortalezas criadas através das nossas próprias palavras. A gente escutou quando era criança. E depois a gente reforça, e a sociedade é isso. Os amigos que não andam com Deus é isso. Os crentes, no geral, é isso também. Fala versículo, depois finaliza com uma maldição. E quando vem falar para nós mesmo, dentro da igreja, maldição. Olha, você dá um cuidado porque vai acontecer isso, e vem falar um monte de coisa. Eu vi, epa. É porque você já não orou e não quebrou? E vem falar isso para mim. Sai fora, vai orar.
Bom, mas é que aqui na nossa igreja, graças a Deus, não tem isso não. Mas é porque eu falei isso, mas eu tenho certeza que existe isso por aí. Porque já tivemos muitos visitantes aqui com essas conversas, sabe? Eles são acostumados a ficar soltando coisa que não tem nada a ver. Maldição é errado, tá? Nós criamos barreiras, tá? Então, nós mesmos que estamos trazendo o mal para a nossa vida. Olha, tá ruim o negócio. O comércio tá ruim, tá pé. Isso, vai ficar para você cada dia pior. Claro, é para você. Porque Deus cria do nada a existência de todas as coisas. Então, por que você não falou isso? Confessa falando isso. Mas você quer trabalhar, de repente? Quer nada, quer encostar? Então fala isso, pronto. Tem gente que só quer encostar, meu amigo. Ele não quer fazer mesmo. Então, pronto. Mas quem quer, vai que Deus faz. Como é que Deus trouxe as maiores empresas para a empresa do Fernando? Eu até vou escrever, eu vou falar, Fernando, fala os nomes aí um pouco. Sei lá, era Nestlé, BASF, Procter & Gamble, Lever, não sei o que, Lever, esses nomes tudo aí, gente. Só essas empresas aí. Todas foram clientes dele. Ele fazia direito às coisas. Então, eles todos foram clientes dele. E os rapazes que compraram, eles estão indo bem. Tiveram um bom mestre lá que ensinou como que fez. Entendeu? Então, é por aí. Se você só ficar falando que a coisa está ruim, é do nada que Deus traz a existência de todas as coisas. É hoje mesmo que Ele está trazendo um negócio para mim. Mas Ele vai trazer tanto que você pode até rejeitar depois, que você vai aguentar tanto. Porque Deus é abundância. Ou você chama alguém aí para ir ampliando. O Fernando foi ampliando, sei lá, ele tinha acho que 200 e tantos funcionários. É muito, gente. Ah, não, muita dor de cabeça. Falei, pelo amor de Deus, chega, acabou, já fiz muito, trabalhei demais, chega. Encerrou o assunto. Ele falou, graças a Deus, acabei na hora certa. Então, amém. Trabalhou, teve o resultado dele, Deus abençoou. Então, gente, você precisa andar nisso. Viver com Deus, fazer o que Deus fala para você, tá? Para não se amaldiçoar. Você crê errado para você. Tá valendo? Né, gente? Todo mundo sempre falou, olha, gente, esse negócio de cuidador é tão caro. É o que eles falam, né? Ninguém pode. Eu já estava achando, eu também. Eu achava que eu não podia. É caro, gente. Eu nem tinha noção do que era esse caro. Mas você copia o que os outros falam. É caríssimo. Que nem é isso que as pessoas falam. Quer dizer, você não pode. Eu também não posso muito, mas eu tenho. Porque é safadeza isso. Essas línguas. Entendeu? Não gosto de falar para os outros, olha, isso aqui, isso é caro, hein? Quer dizer, ei, e daí que é caro? Você pode ter, se você tiver fé. Não tem nada a ver. No fim, meu bem, a minha mãe teve tanta cuidadora, e eu nem sei se era caro ou barato, deu conta de tudo, o dinheiro multiplicou, sempre deu. Tem esse negócio. Então, você não tem o que você não quer. Deus, o nosso Deus, gente, tem gente que faz Deus pobre. Um ser pobre que criou tudo, é tudo e tudo. Ele disse, olha, ouro e prata são meus. Se eu, acaso, tivesse fome, todas as alimárias, todo o gado, tudo que está no campo, são meus. Jamais eu ia pedir alguma coisa para você se eu tivesse fome. Então, quem é esse Deus? Você precisa crer esse Deus. Agora, você fica aí numa miséria absurda, porque você foi criado desse jeito, e fica com escutando conversa, que você não pode ter, por quê? Não é para esbanjar, porque Deus quer o seu bem, Ele é teu pai. E o filho desse Deus que é absoluto, soberano, tem que ter. Tem que ter. Mas não tem por causa do modo que se amaldiçoa. Já nasceu com as palas amaldiçoadas. Aí, tava subindo naquele elevado que vai para Osasco, mas eu ia para São Paulo, com a Denise. Aí eu falei assim, não, mas é caro, né, Denise? Não dá. Ela falou, mas não é você que está
orando que você é rica. Eu, beleza, corrigiu na hora. Eu falei, é mesmo. Que idiotice. Onde já se viu? Cheguei lá nos Estados Unidos, ó, janta não tem, tá, gente? Nós já almoçamos um monte, agora se aguenta. Deus falou na minha cara depois, não deixa essas meninas passar fome, compra tudo para elas. Eu ouvi Deus falar. Falei, tá liberado, minha gente, ninguém vai passar fome aqui. Deus falou. O que vocês querem? Você quer comprar aqui no hotel, compra. Quer comprar fora? Então, você que liga. Eu não, vocês que ligam. Vocês que sabem falar aí, não são vocês que sabem falar? Eu não, mas você que é mãe, você que tem que ligar. Eita, então tá bom. Então vamos fazer. Entendeu? Se não mudar a sua mente, você fica aí, gente. Coisa nojenta. O diabo é nojento. Ele tomou conta desse mundo. Jesus veio para acabar com isso. Você não é qualquer um indigente, você é um filho de Deus, muda teu modo de pensar. Busca esse Deus maravilhoso, tá? Então, gente, o que acontece? Eu não tenho, eu não posso. Isso aí já sai da nossa vida automaticamente. Fala se não é automático. Que nem abrir a torneira e a água sair. Ah, tá caro, não dá, né, gente? Vamos. Eita, nunca vai ficar nessa coisa. Ai, que dureza. Horrível isso, gente. Mas não é assim que Deus abençoa esse ministério, né, gente? Nós estamos sossegados. Deus provê tudo para nós. Ele fez tudo. Ele. Ninguém pôs a mão em nada aqui, gente. Foi Deus. De confissão. Faz para a tua vida. Isso aqui derrubou a cara do diabo. Porque o povo saiu da igreja, coitada, vai acabar no nada, né? Porque para onde que ela vai? Isso aí não tem também. Com 3 gatos lá, vai o quê? Vai na casa dela, se quiser. De certo, conversa de diabo. Mas Deus derrubou a cara do diabo. Está passando vergonha até hoje, vai até o fim passar vergonha. Porque numa simplicidade, ninguém fez nada, aconteceu isso tudo, ele nos deu o melhor. Fala, gente. Nós só temos luxo. Ah, tem a dó. Olha nossas cadeiras, né, Sanai? Olha que dó. Tem mais de quantos mirando isso? E olha, tá nova, tá beleza. E assim, é o deserto. 40 anos com o mesmo sapato, com a mesma roupa, nunca faltou nada. Aleluia. Entende? A minha vida é assim. É uma simplicidade com Deus na presença, tomando conta, gente. Não é ser tonto. Ser tonto é gente do mundo. Porque são infelizes, querem se aparecer, se mostrar e vivem uma vida nojenta, horrorosa. Porque se você não tem, você não pode participar. Aqui não é assim com Deus. A gente sempre tem. E nós sempre somos convidados por Deus. Maravilhoso, esse Deus. Não tem igual, tá? Então, esse negócio da boca, esse coração, nós que fechamos as portas. As portas estão abertas para você. Ore em línguas, bastante. Tem portas para serem abertas na sua vida. Para abençoar você, seus negócios, sua família. Família, Deus preza a família. Família tem que estar abençoada na visão de Deus. Não nas nojeiras do mundo que a gente está vendo por aí. Deus que me livre. Provérbios agora. Agora eu falei certo. Provérbios. Eu estava querendo ir depressa para Salmos. Provérbios 6. Olha só esse versículo. Gente, esse Deus é bom. Tá valendo isso? Amém. Tá? Diz assim, olha. Versículo 2. Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Está preso com as palavras da sua boca. Olha, você pode estar preso para o bem ou para o mal. É melhor ir para o bem, o que você acha? Ficar preso no bem. Porque é cativeiro, ou do bem ou do mal. Somos cativos de Cristo Jesus. Ele nos levou cativo, com ele nos deu dons, está escrito lá em Efésios, não foi? Depois que ele ressuscitou e se ascendeu aos céus. Ele subiu aos céus e nos levou cativos com ele e nos deu dons. Então, ou nós estamos cativos pelas palavras negativas, já que somos cativos, vamos ser do bem. Chega de cativeiro do diabo, tá? Então, qual que você vai escolher? O bem ou o mal, tá?
Porque nós ficamos cativos de acordo com a nossa palavra, que é o que ele está dizendo aqui. Vamos ficar com o lado da abundância. Está errado esse negócio. Vai acabar, você vai ter, você não vai ter. Fica orando. Vai. Deus mesmo me ensinou para eu orar para ser multiplicado as minhas finanças. E multiplicou tanto, mas no começo que eu não tinha nada, eu falava ainda que eu tinha que ter sobra de $2.000. Hoje já é uma glória. Naquela época, gente, há 25 anos atrás, era a mesma coisa. Não mudou nada. Teve uma inflação, mas são 2.000. Entendeu? E Deus falou, você tem que confessar. Quando ia pagar as passagens para o Bill, que não tinha, era aquele negócio, a gente fazia reunião à tarde em casa, na sexta, adorava a Deus, cantando com o violão, não sei o que, depois a gente lia algumas passagens e ia interceder. E eu ia falando os versículos, confessando, e aonde nós punhamos o dinheiro das ofertas, a gente usava aquela caixa e punha as mãos e confessando a abundância, a multiplicação. E é isso aí! Por que você não tem dinheiro? Porque você não ora para abundância, para multiplicação. Você nem crê que Deus vai multiplicar. Pronto. Vai orando. É só para transbordar. Aí um belo dia lá na conferência do pastor David, aquela manhã, era a Elaine Homer. Ai, maravilhosa aquela mulher, muito cheia de Deus. E chegou na hora das ofertas. Eu estava sentada assim, na segunda fila, onde a Larissa está. Aí, mas é gigante o altar, tudo muito grande. Então, tinham vários baldes aqui, mas vinham as pessoas que eles conheciam ali da equipe para segurar os baldes, para fazer as ofertas. Mas ela olhou para mim e falou, não, você vem segurar esse. Eu estava no auge desse negócio. Gente, eu segurei o balde assim, mas o dinheiro pulava assim, ó, igual o peixe pulava da cesta. Ela falou, meu Deus, mas isso é a bênção de Deus mesmo para você. E foi daí. É confissão da palavra, gente. É isso aí. Tá? Não é para você ir para trás. É para você ter a abundância na tua vida. Você tem que conversar. Deus falou para mim, ó, você ora para o seu dinheiro no banco. Você tem que orar para ser multiplicado. Então eu usava um versículo que o Espírito Santo me deu, de Salmos. Antes que amanhecesse o dia, eu pus assim. Eu parafraseei o jeito que fala aqui. Mas antes que amanhecesse o dia, Deus meu Pai, o Senhor estendeu sua mão de bênçãos e abençoou a minha conta bancária e está tudo multiplicado, em nome de Jesus. Eu creio e te agradeço. O Senhor abençoou todas as ofertas da igreja e todos os ofertantes estão abençoados. Eu te louvo e te agradeço pela abundância que o Senhor está dando para todos. E é isso aí, gente. Eu faço isso até hoje. Então é abundância, gente. Pelo amor de Deus. O que você não faz? Então você tem que orar, você tem que precisar de tempo para ficar. Ah, eu não tenho tempo. Então anda no natural, no cativeiro negativo e fica preso, tá? Então, é por isso que as pessoas não prosperam financeiramente, pelo que diz. Não, eu sei que Deus vai dar. Ah, só isso? Mas com isso não está resolvendo. Fala. Não, não é eu sei que Deus vai dar. Já deu, está no meu coração. Já fez. Eu é que tenho que chegar lá. Ele já deu, você é que tem que chegar lá. Com a sua palavra você vai criar o tesouro, não a miséria. Você vai limpar essa miséria, você vai expulsar essa miséria da tua vida. Não tem condenação para você, não tem, você está em Cristo Jesus. Não tem condenação, Ele já te lavou, com o sangue dele te perdoou, te limpou. Está me acompanhando? Busca esse Deus mesmo. Agarra Ele. Então, você não está entendendo que jeito que você tem que confessar? Confessar a palavra? Mas você está estudando a palavra, você está orando em línguas, é a tua necessidade. Deus falou, pedi e recebereis. Por isso que eu estou pedindo é muito. Aleluia. Mas quem é Ele? Ele tem um tesouro que não acaba? Ah, não, me dá só, olha, se for um pouquinho. Ah, isso é coisa de diabo, pobreza. Pedir só pouquinho para Deus, tá vendo? Você mesmo restringe a sua bênção. Não, eu nem quero muito. Religioso é assim, né? Voto de não sei o quê. Tá? Não é? Eu não quero isso. Não tem nada a ver isso daí. Eu não esbanjo, não, gente. Eu vivo em casa, eu vivo mas eu não preciso ter, sabe, ficar, ai meu Deus, ai meu Deus. Porque eu andava fazendo conta quando eu nasci de novo. Aí Deus fez assim, falou para mim, o próprio Jesus, foi Jesus.
Não faça conta nos lápis, porque não dá, mas eu tudo posso. E ponto final. E foi mesmo. Não que, eu tudo posso, vou comprar um carro então. Eu tudo posso, então eu vou... Não, nada disso. O que eu preciso fazer? Vou no supermercado, vou comprar uma coisa. É isso aí, pronto, essas coisas. Comprar as coisas para as crianças que eu precisava. Não precisa você olhar. Nunca faltou. Ele multiplicou e ele ainda me ensinou. Ore para ser multiplicado com fé. Confessa essa multiplicação. Está multiplicado. Por isso que o nosso ministério aqui, gente, trouxe o pastor David 10 anos. E todas as ofertas daquelas milhares de pessoas que vieram foram todas para a mão dele. E abençoou a família dele, que ele já está na glória de Deus, na casa do Pai, e a família dele está abençoada. Ficaram com bens e tudo mais. Casa própria, tudo mais. Carro e tudo mais. Glória a Deus. Fala, gente. É isso. Confessa direito. Né? Então é isso aí. Então você fala o que crê no seu coração. Você fala o que você crê no seu coração. Se você está crendo errado, você vai mudar esse negócio falando. Para você crer e para você ter então. Então, Filipenses 4,13. Isso aqui, gente, quase 50 anos atrás, eu aprendi esse versículo. Mas o que eu falava, na época eu não entendia, mas eu falava. Eu não estava sabendo, porque ninguém estava ensinando direito. Mas eu falava. Mas daí, orando em línguas, o Espírito Santo ia me revelando e me dando a força dele para eu ir adiante. Filipenses 4, versículo 13. Está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando isso diante das coisas que aconteceram com ele antes. E agora, a abundância de Deus que estava na vida dele, para ele servir o Senhor. Ele dá um relato de tudo aquilo, como que ele passou, como que aconteceu tudo. Então ele diz, eu posso tudo em Cristo Jesus. Porque ele largou tudo, ser fariseu, ele fazia tendas, ele trabalhou, gente. Tem um lugar aqui que ele fazia tendas e ele carregava as ferramentas. Quando ele chegava, por isso que ele fala, eu trabalho, eu vivo do meu sustento, eu não estou trazendo peso para ninguém aqui. Eu estou ensinando a andar no Evangelho. Mas depois, essa igreja de Filipenses é que sustentou ele por mais de uma década. Fielmente ele fala isso aqui. Tá? Embora ele tivesse tido um passado difícil, né, matando os cristãos e tudo mais, mas ele se converteu e aí ele serviu o Senhor com o poder de Deus. Por isso que ele diz que é com o poder de Deus. Aquele que fortalece é que dá tudo para ele. Então nós podemos tudo com essa força que é de Deus, não com a minha força. Isso que eu estou fazendo é com a força de Deus, não é com a minha força. Essa é a diferença. Então você adquire ficando com ele. Tá valendo? Então, o Fernando comprou um apartamento na rua Itambé, lá em Higienópolis. 3 quartos, tinha uma garagem, mas ele alugava outra, porque eram 2 carros. Tudo bem, o apartamento era ótimo, mas a sala era um pouco pequena, mas isso não é motivo, sei lá. Eu olhava ali na janela e vi um outro apartamento ali do lado, que a sala era bem grande assim. Eu falava, um belo dia aconteceu isso. Não foi logo, eu morei 6 anos e meio naquele apartamento. Aí, um belo dia, Fernando, mas uma sala, porque a sala eu quis fazer, sala de jantar e sala de visita. Ficou meio acanhadinho, mas estava bom. A cozinha era muito grande, tinha um lavabo, o quarto de empregada era bom, o banheiro de empregada era meio pequeno, a lavanderia era um corredor, mas, gente, cabia 2 varais, então até que estava bom. Os quartos eram enormes, 3 quartos. E um era com vidro até embaixo e tal, muito bom, a gente fazia uma saleta ali. Mas ele falava assim, um dia, né, Ana Maria, um dia. Chegou um belo dia e falou assim, bom, se você quiser, você vai procurar. Se você achar até o preço de 400 mil, eu não sei que dinheiro que é esse, porque isso foi no século passado, né, para lembrar. Isso. Aí, então, eu compro. Aí eu ia ver um, ver outro. Mas não batia nada. Até o dia que eu tive a visão, Deus me mostrou o prédio
Não, o prédio não. Me mostrou a sala, porque eu só falava de sala. Mas Deus queria me dar, gente. Vocês não entendem que se você está orando, Deus quer te dar uma coisa, Ele começa a pôr o gosto dEle, a vontade dEle. Porque eu estava muito bem lá. Para minha vida, estava ótimo lá, mas estava bom demais. Estava excelente, o apartamento ótimo. Aqueles que o Nigre construiu lá em Genópolis são muito bons. Essa construtora maravilhosa. Aí, eu vi aquilo, aí eu fiquei olhando, uma mulher, ó, hoje você vai, eu vou te mostrar 3 e fim de papo, minha filha, você vai ter que escolher, porque chega, faz 8 meses que eu não vendo nada. Disse, tá bom. Foi, ai, credo. Aí eu falei, mas não deu ainda não, tá? Fui embora. Aí toca o telefone lá, em casa, a pessoa, olha, aqui é fulana, nem sei falar o nome, é da corretora ABCD, qualquer coisa assim. Falou 3 siglas que eu nunca ouvi na vida, nunca vi uma placa lá também. ABCD, CGS. E então eu quero mostrar para você, eu sei que você está procurando um apartamento, eu tenho um na esquina com a Higienópolis, com a Itambé, e ele é muito bom, e então eu quero mostrar para você. Eu falei, não, meu bem, eu já fui em todos ali, e eu não vou mesmo. Porque eu já tinha ido nesse lado, naquele lado, só faltou esse, mas eu achei que já era um daqueles, né? Que esse eu nem contei, nem sei por quê. Ela falou, não, senhora, esse aí você nunca foi, porque só eu tenho a chave. É? Então até nem estou sabendo. Então vamos amanhã, tá horas. Tá bom. Então nós entramos lá com ela, tudo. Quando eu falei, nossa, nesse prédio, nem estou sabendo. Aliás, era o melhor que tinha dali do quadrado. Aí, quando nós chegamos lá, ela abriu a porta, eu desmaiei. Porque é o sonho que eu tive. Uma sala de 70 metros quadrados. 3 janelas de 3 metros. A do meio tinha uma varanda. Um espetáculo, eu não queria ver mais nada. Aquilo já começou a dar um negócio em mim, gente. Eu comecei a tremer. Meu Deus, é esse. Ai, eu vi tudo. Tá bom, moço, então, ai que bom, tá. Até logo, fui embora, saí que nem um vento, assim. Aí liguei pro Fernando, achei, era sexta-feira. Ele, então, tá bom, então vamos marcar. Gente, cadê a mulher? Sumiu, não tinha número, não tinha nada, acabou. E agora? Não sei lá. Ele falou, então, Ana Maria, é o seguinte, você vai lá, fala com o porteiro, porque ele tinha entrada pela rua General Jardim, que era atrás, ele era de Genópolis, General Jardim, e aí também. Ele pegava tudo isso aqui. E esse lado de cá é o Clube São Paulo, dos homens lá. Então, era um negócio gigante, coisa linda, maravilhosa, 3 subsolos de garagem, 3 garagens, toda coisa gigante. Aí, era para os judeus que moravam lá, mas era um português que estava vendendo, né, gente? Os portugueses têm que andar junto. 36% no sangue, de português, tem jeito. Aí, eu falei, mas eu cheguei lá, uma garagem, meu Deus, não tinha nada comparado com o que eu morava, que era muito bom até. Mas esse estava muito assim, além, né? O homem tudo lá, muito fardado, chique. Aí eu falei, seu Elias, olha, eu vim aqui e tal, contei isso. Ele falou assim, não, isso daí é o síndico daqui, que era outro português, o seu fulano, ele tem a chave. E realmente isso aí não está em imobiliária nenhum, mas eu vou ver para ele dar a chave aqui e você vem ver. Amanhã, depois da manhã, sei lá que dia. Olha, gente, isso nunca existiu aquela pessoa. Deus quis me dar. Nós entramos lá, é isso mesmo. Aí lá eu em casa ficar orando, ele foi encontrar com esse homem que morava em Alphaville agora, no Residência 1. Aí o Fernando trabalhava aqui, falou, então, 6 horas da tarde, reunião no seu escritório. Então venha, conversava e eu lá orando naquela hora. Meu pai, mas para que você está fazendo isso, Ana Maria? Eu falei, mas é porque... Sei lá, pai, é para ir. Não sei, eu quero uma sala maior. Nem eu sei, Deus quis, gente. Vocês têm que entender que Deus põe a vontade dele na sua vida. Tá? Mas tem hora que a vontade dele não te agrada, mas você tem que ficar firme. Porque quando eu mudei para cá, não foi da vontade que eu queria, não era, mas eu sabia que Deus mandou e eu aguentei firme. E no fim deu tudo certo. Mas, gente, foi isso daí. Então... Se você orar, você não sabe o que Deus tem para você, né? Essa merrequinha. E você fica aí com essa vida essa vida. Você tem que ter a vontade de Deus. A oração em línguas faz isso. Ela te dá uma vontade de Deus, que você vai além para conquistar.
porque foi com a fé. Então eu orava, na hora que ele estava lá, eu falava os versículos de Salmos, e pedia unção, confessava unção para o homem, unção para o Fernando, Espírito Santo, para ver uma concordância e tudo mais. Tanto que, na hora que foi para fechar, ele falou assim, o português lá, eu esqueci o nome dele, ele era muito conhecido aqui, e também em São Paulo. Aí ele falou assim, ai, sabe o que meu advogado falou? Não faz esse negócio que você está fazendo, seu Sebastião, ele chamava, isso daí é de pai para filho. Ele falou assim, mas pois é isso aí que eu quero fazer com ele. Exatamente isso. O Fernando falou assim, então, porque tem que ser, né? Porque senão não vai dar. Que o negócio ia além do além. E veio um cara, comprou o nosso apartamento à vista, comprou todos os móveis que tinha lá dentro, porque não tinha nada que ver com aquele ali. É outro nível que eu fui. Deus quis me dar aquilo. Mas por quê, hein? Por quê? Porque eu não tenho merecimento, tem graça. Por que ele não vai fazer para você? Por quê? É questão de você andar com ele. E eu dizia, Deus, você é o meu pai. Não tinha ninguém pregando que Deus era meu pai, mas eu li a Bíblia, ué. Deus, você é o meu pai. E por que esse negócio não vai fechar? Eu creio que o Senhor já abençoou e já está abençoado. Eu estou orando certo. Olha isso. Então, gente, o que você não quer que seja realizado? O que você quer? Por que você não se une com Deus orando em línguas? Ele vai dar visão para você. Talvez não seja uma coisa financeira, mas pode ser um relacionamento, pode ser de saúde, pode ser, sei lá, de uma área profissional, seja o que for. Deus vai fazer. É se relacionar com Ele. Sai, larga a mão desse mundo, porque Deus vai fazer para você. Tá? Então veja João 15, versículo 5, é isso aí, e nós vamos encerrar. Não, mas eu quero falar outro versículo além desse, que é muito importante. João 15, esse então, né, gente, todo dia nós estamos vendo, que é o que Jesus falou, versículo 5. Ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não vai fazer nada, você fica nadando na areia, sabe? Ou então você fica falando coisas religiosas, está nas mãos de Deus. Eita, nunca mais falei está na mão de Deus, não está coisa nenhuma. Você é que tem que estar comandando, a autoridade dele está em você, para você comandar e receber. Porque você não se mexe, você não quer, tanto faz, é por aí. Se você quer, você usa a autoridade. Usa a autoridade que vai acontecer. Então, estar nele, como ele está dizendo aqui, é relacionamento. Você está entendendo o que é relacionamento? Lê Bíblia, senta lá, ora em línguas, crê que Deus é o seu Pai, que Ele te ama, que Ele tem tudo para te dar, que Jesus morreu na cruz por você, que Ele te deu a riqueza do céu. Tanto que está escrito em Efésios. Está escrito em Efésios, ele ressuscitou, se ascendeu aos céus e nos levou cativos com ele e nos deu dons. Você não entendeu isso ainda? Não fica dependendo dos outros, você não vai ter nada. Deus vai guiar toda a sua vida, tá? Então, com esse relacionamento que ele está falando aqui, que sem ele nós não podemos fazer nada, nesse relacionamento nós ouvimos Deus, podemos muito bem ouvir Deus, ter visões que Ele vai te dar, mas fica firme, lendo Bíblia, sabe, gente, tendo relacionamento. O Espírito Santo me ensina a ter relacionamento, não é com a tua cabeça. Eu sei me envolver com o meu espírito, eu nem sei explicar como que é, porque é uma coisa que vai... Eu entro nesse lugar, eu sei que eu estou com Ele, é bárbaro. Você tem que crer. Então você pode ouvir Deus, você pode, nesse relacionamento, dar frutos na sua vida. Só coisa boa, porque tudo de bom que Deus fez para mim foi para ajudar os outros. Olha isso, Deus quer que você seja canal dele para ajudar os outros, mas não é para você ficar embaixo da ponte, é o que a religião ensina. Tá? Não tem nada a ver. Como é que você vai ajudar os outros embaixo da ponte, meu amigo? Fala isso. Não tem o que comer, está desvalido, está pobre, não tem carro, não pode ir, não pode se locomover, não pode receber ninguém, não pode fazer nada. Ei, está fora da visão de Deus?
Primeiro se relaciona com ele, ele vai gerando o que ele é em você. Vai te dando visão, depois você vai servir. Você vai servir porque o que ele te deu te supre tanto que é para você servir os outros. Você tem como. É diferente, né, gente? É amor. Você ama tanto que você faz. Não tem preço. É bárbaro. É tão bom esse Deus. Que dia que Deus veio aqui para arrancar, sei lá, a nossa pele, vai, gente? Nunca. Ele quer dar. É diferente. E ele dá instrução de como fazer. É isso que ele quer. Então, mas ele falou, sem mim, você não pode fazer nada. Tudo que eu tenho é com ele, é dele e para ele. Senão eu não era nada. Nem aqui eu não ia estar. E cada vez ele me dá mais. Cada vez ele me dá mais. Mais revelação. Cada vez eu me aproximo mais, eu entendo mais, eu sei mais. Eu usufruo mais. Porque ele é mais. Porque ele é o maior. Pensa nisso, gente. Isso é o presente que veio para nós. Isso é o advento de Cristo Jesus. Isso é o Natal. Isso é o menino Jesus que nasceu, esse Deus que se fez um bebê. Precisou se fazer um bebê, esse Deus, para morrer depois e te dar o que ele é. Pensa nisso. E isso é o Evangelho. Essa é a riqueza da nossa vida. Então, você tem que fazer o que Deus põe no seu coração. Primeiro, você não está sabendo, aquele vai pondo. Você pega, é meio estranho. Mas ele vai pondo, aquilo vai enchendo você. Visão. Depois tem que dar o passo. Eu já estou falando meus exemplos aqui para você ver. Depois você tem que dar o passo. E depois é a bênção completa. Então, vai ficando na presença dele. Ele quer te abençoar. Em todas as áreas. Você que está em casa, seja o que for, ele quer te abençoar. Não é para você morrer antes, não é para você ficar aí sofrendo, não é para você ficar angustiado, não é para você levar uma vida desse jeito, se una com Jesus. Sem ele, você não pode ser nada e nem fazer nada, em nome de Jesus. Vamos orar agora por esses pedidos que estão aqui. Kambarelokoshiabaralaha, Krakeshoshibarata. Senhor nosso Deus e Pai, essa unção que está aqui na minha vida, a sua unção e que está saindo através da minha imposição de mãos, abençoe todas estas necessidades, esses pedidos, esses nomes, essas vidas agora, em nome de Jesus, Senhor, esses documentos que estão nesses papéis aqui, em nome de Jesus, nesse envelope, eu creio agora que está havendo uma mudança dessas situações agora, milagres acontecendo aqui, agora, eu digo, é em nome de Jesus. É em nome de Jesus, eles estão sendo abençoados. Agora, eu quebro todas as maquinações de Satanás contra estas situações e ordeno que você solte agora, diabo, estas vidas, estas situações, esses documentos, eu digo em nome de Jesus. Para você que está em casa, que está agora erguendo esses papéis, seja abençoado agora, esses papéis agora. Eu digo em nome de Jesus essa situação. Tudo isso que está prendendo, eu ordeno que solte agora. Eu digo em nome de Jesus, diabo, se larga. E eu confesso as bênçãos agora. O milagre está sendo feito agora, um milagre. Glória a Deus. Para você que veio com o seu pedido, no seu coração, a que está aqui presente, você que está em casa, seja abençoado agora. Eu digo em nome de Jesus, a unção está aqui para te abençoar. Glória a Deus. O Deus está falando na sua vida, nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Porque há uma presença do Senhor, com a graça dele agindo na tua vida agora. Eu digo em nome de Jesus, e obrigado, Senhor, pelas curas que estão acontecendo agora. Física, cura física. E também pelas pessoas que estão atormentadas, problemas psíquicos, neurológicos, estão sendo curados agora. Eu digo em nome de Jesus, receba essa cura agora. Em nome de Jesus, ser curado, eu te louvo, Deus meu Pai. Você que anda angustiado, você que anda aflito, você que não sabe como resolver essa situação da sua vida, o Senhor está agindo em você agora. Eu digo em nome de Jesus, ser liberto. Eu te agradeço, Deus meu Pai, essa libertação que está acontecendo nessa vida agora. Vai haver um levante de Deus na tua vida e você vai se entregar inteiramente como nunca.
Nunca você vai ver a glória de Deus na sua vida e você vai ser um canal para estas pessoas que vivem nesta angústia, que vivem neste fardo. Você vai ser canal, Deus vai te usar, Ele está te libertando agora. Eu digo em nome de Jesus, receba. Eu te agradeço, Deus meu Pai, a tua presença aqui. E você que está preocupado com os filhos, o Senhor está agindo agora. Ele está ouvindo a sua oração, Ele está ajustando. Ele está ajustando, aleluia. Eu te louvo, Deus, eu te louvo, meu Pai. Eu te agradeço por a santificação e salvação de todos esses lares aqui presentes. O teu sangue, Deus, meu Pai, para essas famílias, não só aqui, mas as que estão no vídeo, estão sendo abençoadas também a tua casa. Porque a tua palavra é clara, eu e a minha casa servirei ao Senhor. Nós serviremos a nossa casa ao Senhor. Te louvo, Deus, meu Pai. Abençoa o nosso país, Pai. E em nome de Jesus, nós clamamos o sangue de Jesus para este país inteiro, para o Brasil todo, que essas potestades sejam dissipadas agora. Em nome de Jesus, fujam daqui esses principados, essas potestades que estão governando nesse país, que suma agora, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha, desça aqui nessa terra, para que a tua igreja cresça, para que a tua igreja, ó Cristo Jesus, seja forte, dominante, para haver uma mudança nesse país, e é que haja uma esperança nossa em Cristo Jesus, para que tudo melhore, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço pelo tudo que está acontecendo aqui. Glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor, pela condição que você despejou hoje aqui para mudar as vidas, para tirar as dificuldades. O Senhor disse, não vai demorar não, para você que ficou pensando aí de repente. Não vai demorar, não vai. É fazer e receber, diz o Senhor, aleluia. Glória a Deus, eu te louvo, Deus meu Pai, eu te agradeço por esse momento. Te agradeço por esse local que o Senhor nos colocou aqui. E nós oramos agora para esse centro comercial, que também seja salvo, todos que circulam por aqui, que trabalham, que têm os seus negócios aqui, que haja segurança, proteção e tudo que não é teu, que suma desse centro comercial. Em nome de Jesus, que haja sempre segurança para todos nós aqui. Nós te agradecemos, Pai, a tua provisão em todas as áreas das nossas vidas, inclusive para nos dar um local para nós nos reunirmos e congregarmos. No nome de Jesus, nós te louvamos. Por isso agora nós, como os teus filhos, ó Deus, nosso Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja juntos dizem amém. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe a sua semana com revelação da palavra, com segurança, proteção, aquele amor que flui na sua vida e que cada dia mais você tenha essa força dele para você se encontrar e andar com ele. Só bênçãos para você em nome de Jesus. E até o próximo culto, que vai ser de poder, hein? Que o Senhor Deus te abençoe e obrigado por estar aqui comigo. Amém?